Estamos de volta aqui no estúdio, falando sobre o MAC, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, com a Paula Borer, que está nos contando aqui de todas essas ações que estão acontecendo para viabilizar a sua construção. Paula, é importante, eu acho, a gente também falar que todo esse trabalho dos amigos, né, da Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea, é um trabalho voluntário. Sim, totalmente voluntário. A gente tinha comentado anteriormente, né? Tem um engajamento muito grande e eu acho que é bacana a gente dar a devida importância para esse movimento, olhar tudo o que aconteceu com esse curto espaço de tempo. Então, uma iniciativa de entregar um imóvel que não estava sendo ocupado, não estava sendo utilizado, essa iniciativa do governo, então, de entregar essa sede, o quanto ela mobiliza tanto de profissionais doando o seu tempo, quanto, enfim, o poder, né, onde a cultura pode chegar, onde a arte pode chegar, e de ver como rapidamente tantas ações foram realizadas nesse sentido de colocar de pé o projeto, a reforma da nova sede. Que a previsão de início é para o primeiro semestre. Para o primeiro semestre de 2020, essa é a previsão. Sim, porque foi tudo muito rápido mesmo, né? Assim, em julho foi anunciada pela Secretária de Cultura. Eu imagino como arquiteta, sim, tem a entrega do imóvel, né? Sim. E ainda ter todo um partido para se estabelecer um projeto de um museu, que não é nada simples, né? Um projeto complexo. E sendo voluntário, quer dizer, é admirável, trabalho admirável. Mérito do comitê de sede e infraestrutura. Exatamente. Então, é uma série de profissionais que vestiu a camiseta mesmo e está de pé, está acontecendo, vai acontecer. Vai acontecer. É importante a gente frisar, né, essa intenção da proximidade, de ter todas as informações disponíveis no site. Quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto. A gente tem as imagens também, né, que a gente trouxe, vai mostrar depois. Bom, o site é amigosdomacrs.com.br. Isso. Né? E a gente ainda pode se associar, ser amigo do MAC, tem inúmeras vantagens. Deve se associar. Tem inúmeras vantagens, acessa lá o site e confere. Bom, eu acho que fica também a dica aqui, então, para quem quiser aderir a esse projeto e apoiar de alguma forma, o MAC, o nosso Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. E Paula, então vamos falar um pouquinho da galeria? Vamos. Muitos assuntos hoje, muitos assuntos. Bom, eu vou querer voltar a falar sobre o museu. Faço questão de fazer um programa falando especificamente do projeto em si, que eu acho que é muito interessante, né? Trazendo os arquitetos, os principais autores desse projeto. Fica aqui o meu convite. Então, vamos falar da galeria, Paula, do teu trabalho como curadora de arte. Por onde eu começo? Bom, a Modo, ela começa a acontecer nesse formato em 2017. Então, a gente realizou uma primeira exposição em São Paulo, que foi uma individual de um artista. E em 2017, ela aconteceu na Casa Prado, ali próximo do Shopping Moinhos. E ela já inicia, então, nesse formato, que é um formato nômade. A galeria ela não tem uma sede fixa. Um formato mais orgânico. Exatamente. As exposições são sempre coletivas e elas acontecem por ocupação. Normalmente acontece 2 exposições por ano, uma por semestre. E esse aí é um trabalho, uma proposição minha enquanto curadora, enquanto diretora da galeria, em cima de um tema, e acabou gerando então uma pesquisa, que artistas vou trazer. A galeria ela começou trabalhando muito com fotografia, mas hoje eu já represento outros artistas nacionais, internacionais. Tem gravura, ilustração, pintura, né, outras técnicas. Então, uma vez por semestre acontece em Porto Alegre, num lugar a ser estabelecido próximo da data, essa exposição. A última agora aconteceu dentro de um escritório de arquitetura. Que foi Que foi na Arquitetura Nacional. To Be Free. To Be Free. Que foi agora em outubro. Normalmente em abril e outubro acontecem as exposições. Né? Então, assim, a galeria, ela, digamos que ela se desmembra entre essa parte, essa proposição das exposições, onde ela acontece, então, de uma forma
coletiva, normalmente tem uns 6, enfim, em torno disso, artistas, né, apresentando o seu trabalho. Esse formato é um formato comercial, o cliente final pode adquirir as obras, os arquitetos, enfim, podem indicar, pode visitar. A galeria também, nesse período em que se estabelece ali a exposição, em torno de 30 dias, ela propõe uma agenda, a gente pensa em uma agenda cultural, às vezes tem encontros, enfim, vários desdobramentos, já teve cinema, performance, show. Me interessa muito esse diálogo, a gente abraçar outras artes, outros formatos. Acho muito rico misturar. Essas duas exposições que a gente está passando aqui... Os vídeos são das primeiras exposições que aconteceram em 2017, que foram nesse endereço. Da Casa Prado? Na Casa Prado. Depois acho que tem alguma coisa de foto, aconteceu uma exposição em abril de 2018 no centro, onde era a antiga Galeria Bronze, que hoje é o Espaço Alegria. Depois, no segundo semestre, aconteceu uma exposição no Ginkgo, que é um café que fica ali na Bordini, onde a gente ocupou o terceiro andar. Muito legal o espaço. Foi super bacana. E é muito interessante esse formato, porque me interessa o deslocamento, me interessa o diálogo que se estabelece com esse novo lugar, que já é pensado junto com a proposta da exposição, então ele conversa, ele adere ao conceito da exposição, e me interessa também essa rede que vai se formando. A cada novo lugar, por exemplo, ter uma galeria montada no centro é diferente de ter uma galeria montada na Bordini. Sim, né? são diferentes olhares também, Exatamente. né, Paula? É visitação por outro público, conversa com outras pessoas. Me interessa muito, esse é um diálogo que me interessa muito. E tu faz algum trabalho de consultoria para quem já é colecionador de arte? Sim, na verdade, hoje eu trabalho num formato tanto com os artistas, estabelecendo uma mentoria para artistas que pretendem, enfim, revisitar o seu trabalho, repensar, ou mudar a estratégia, ou se colocar num outro momento de carreira, quanto trabalho direto com os arquitetos, como eu, que eu adoro, porque daí a conversa é muito bacana, muito franca, né? É o mesmo ambiente. Então, arquitetos que procuram trabalhos para os seus clientes, né? E principalmente me passam briefings assim do que eles imaginam para um projeto específico, para contribuir com esse projeto, para um lugar específico, uma referência específica. Então, na verdade, a galeria ela é muito enxuta e me interessa que esse trabalho seja feito de uma forma muito pessoal. Eu acho que esse é o diferencial, assim, essa conversa que se estabelece entre eu, o cliente, o arquiteto. Eu tenho clientes que já compraram fotografia, que estão comprando pintura, que estão aumentando a sua coleção. E sim, tem uma orientação aí de o que a gente vai levar, o que já existe. Sim, porque muitas pessoas iniciam uma coleção de arte quando a gente está fazendo esse trabalho de ambientação nas casas, né? Quando o arquiteto está trabalhando, então nesse momento... Esse tema é bem delicado, né? Bem delicado. Porque quando que é o tempo? Esse é um tema que é uma pauta ótima, porque, na verdade, a gente poderia abrir e pensar um pouco mais sobre qual é o peso da arte, né, dentro da casa das pessoas. Final, né, Paula? Exatamente. Então, quando a gente fala de arquitetura de interiores, o comum é a gente ver no mercado o arquiteto, o cliente, enfim. Por último, o que a gente vai colocar na parede, ou enfim, o que entra no projeto. Enquanto outros escritórios já estão pensando diferente. Então, tem outros escritórios que já consultam a galeria para saber sobre determinado artista ou determinada obra, e essa obra entra no 3D já. Então, é super interessante tanto o resultado para a aprovação do projeto pelo cliente, quanto saber da questão financeira, quanto que custa aquela obra, se é viável. Né? Mas é que aí eu acho que existe uma diferença, porque tem aquele cliente que já aprecia a arte. E aí o projeto de interiores, ele já nasce voltado para aquela obra. Sim. Né? E tem aquele outro cliente que ele não conhece ainda a arte. E ele inicia a sua apreciação, digamos, por esse trabalho nesse momento. Então, eu acho que aí entra o teu trabalho, né? De educar aquele cliente, né? De ajudar ele a escolher o que é melhor para ele, o que faz, o que é prazeroso para ele, né?
Eu acho que é aí que entra o teu trabalho. Mesmo nas mostras de decoração hoje, se a gente for prestar atenção, existe um movimento nesse sentido, né? De o peso dos elementos que estão entrando no projeto arquitetônico. O quanto a gente coloca de peso numa obra de arte que vai estar lá dentro, né? Não necessariamente precisa ser um projeto minimalista, mas enfim, está começando a se pensar isso um pouco diferente. Eu acho que isso conversa muito com um momento onde as pessoas também buscam entender melhor os seus lares, né? O que significa isso, uma identidade maior. Eu acredito que os arquitetos também estão um pouco pensando nesse sentido, né? De uma entrega no projeto, de um projeto que conversa mais com o cliente, que traduz melhor esse cliente. A gente está falando de arquiteto para arquiteta, mas é comum, né? O arquiteto que impõe o projeto e aquele não respeita. Exatamente. E a arte, ela acontece dessa forma também, né? É perfeito quando faz sentido para o cliente, quando é natural, contribuir para o projeto. É uma coleção, é um investimento, é uma aquisição, pode ser pensada dessa forma também. Mas faz muito sentido, né? Com certeza. E Paula, e como é que tu acha como é que tu vê hoje a arte no Rio Grande do Sul? Aproveitando já esse link. Pois é. A gente acaba ficando na mesma conversa, porque eu acredito, enfim, tem sempre as pessoas que gostam, que se informam, que acompanham, mas tem um movimento grande aí que pode sim partir dos arquitetos também de uma nova cultura, de olhar diferente para isso, né? Para o peso. A gente é muito bacana porque a gente falou de MAC, falou do que está acontecendo no estado, de uma oportunidade incrível, de um novo espaço para as artes e o movimento que isso gera. Acaba que uma conversa vai de encontro com a outra, né? Então, olhem para isso, participem dos espaços, estejam. Tem muita coisa interessante acontecendo, tem muito espaço independente em Porto Alegre que está trabalhando duro, que está apresentando projetos incríveis, né? Com qualidade. E começa a se estabelecer também, enfim, conexões entre os museus, entre esses espaços autônomos. As pessoas estão se aproximando. Tanto nas artes quanto na arquitetura, isso é muito favorável, né? Não, e a gente acaba estabelecendo uma força maior em conjunto. Sim, para divulgação, né? Sim. Mas isso é muito comum, já há bastante tempo. Tu vê a Feira de Milão, ela não acontece especificamente no Salone, né? Ela acontece... Inclusive, o mais bacana é o Fora Salone, Exatamente, né? Brera, quer dizer, agora a Art Basel, né? Em Miami. Então, a gente tem exposições na beira da praia. Né? Então, realmente é um novo olhar. Né? Eu acho que a gente está num momento de mudanças e eu acho que a gente tem que deixar aí O primeiro passo é consumir a arte, seja como for. Ir num show, na Redenção, ou ir no museu, ou pagar um ingresso para um teatro. Tem várias formas da gente se aproximar. É benéfico igual. E o MAC vai muito nessa linha, né? Eu acabou passando, não falei, mas o projeto tem algo muito bonito e muito simples no seu partido, que é a questão de estar no nível da calçada e entrar. E entra, e tem aquela porta quase de garagem, e é o mesmo piso. Então, eu tô passando as imagens seja bem-vindo, né? Todos devem ter acesso. Que é essa nova tendência, né, do urbanismo, de tornar acessível, e a rua o jardim da casa. Sim. Né? Acho que a gente tem que cada vez mais respeitar o projeto vai bem nessa linha, assim, vai bem nessa linha. Que bacana. E os projetos para 2020? Bom, como eu tinha te falado, então, além de Modo Galeria, eu trabalho como curadora independente. E é muito interessante porque eu consigo estabelecer outros trabalhos e chegar em outros lugares, outros públicos. Para o começo de 2020 vai acontecer a Bienal em Porto Alegre. E ali, paralelo a essa agenda de Bienal, vai acontecer muitas outras coisas também. E nesse sentido eu tenho alguns projetos já desenhados com... segredo ainda para... Hoje o box está polêmico. Está polêmico. Em curadoria independente, exposições que vão acontecer na cidade. Então, essa experiência que eu trazia na modo de
de ter palestras, de ter outros conteúdos, de experiências de cinema, de dança, de performance. Isso acontece como valor e comunicação para outras empresas também. É nesse sentido que eu estou me colocando quase como uma produtora cultural e estabelecendo outros tipos de trabalho. Me interessa bastante, isso vai acontecer em 2020 também. Que legal. No maior número, digamos assim. Que bom. Bom, Paula, foi um prazer falar contigo. Igualmente. E eu quero desejar muita sorte para todos nós, né? Para o nosso estado. E que venha o MAC. Que venha. Obrigada. E eu que te agradeço. Bom, a gente encerra por aqui hoje e segue a gente lá no boxarquitetura.tv. Eu te encontro sexta-feira que vem, às 22 horas, aqui na Vale TV. Até lá!